amar o homem que não corresponde a esse amor. Vítima do amor, vejo um coração partido. Você tem sua história para contar. Vítima do amor, é um papel tão fácil e você sabe desempenhá-lo tão bem. Acho que sabe o que quero dizer. Caminhando na corda bamba, entre a dor e o desejo, esperando encontrar o amor. Victim of Love. Era a primeira sessão de Gil, que parecia cheia de dúvidas, de expressão viva e boa aparência. Cabelos loiros, encaracolados, sentou-se formalmente, com o olhar fixo em mim. Tudo nela parecia arredondado. O contorno do rosto, o corpo levemente roliço e principalmente os olhos azuis, que logo notaram os diplomas e certificados pendurados em meu consultório. Fez-me algumas perguntas sobre a universidade e meu trabalho profissional, e então mencionou, orgulhosa, que fazia faculdade de Direito. Houve uma pausa e ela olhou para suas mãos encolhidas. Acho que seria melhor começar dizendo por que estou aqui. Falou rapidamente, usando a impetuosidade de suas palavras para criar coragem. Estou fazendo isso, quero dizer, procurando um terapeuta, porque estou realmente infeliz. Por causa dos homens, claro, digo, os homens e eu. Sempre faço algo para afastá-los. Tudo começa bem e eles procuram por mim e tudo mais. E depois que me conhecem, Gil ficou visivelmente tensa, tentando não deixar a dor transparecer. Tudo acaba. Olhou para mim, contendo as lágrimas, e prosseguiu lentamente. Quero saber o que estou fazendo de errado, o que tenho que mudar em mim, porque mudarei, farei qualquer coisa que for preciso. Sou persistente. Voltou a falar rapidamente. Não é por falta de vontade. Eu não sei por que isso está sempre acontecendo comigo. Tenho medo de me envolver, mas, quero dizer, sofro todas as vezes. Estou começando a sentir medo dos homens. Ela se exprimiu com veemência, meneando a cabeça, os cachos acompanhando seu movimento, e prosseguiu. Não quero que isso aconteça, pois me sinto muito só. Tenho muitas responsabilidades na faculdade de Direito e também trabalho para me sustentar. Isso me manteria ocupada todo o tempo. Na verdade, foi tudo o que fiz no último ano. Trabalhar, ir à faculdade, estudar e dormir. Mas sentia falta de um homem em minha vida. Então conheci Randy, continuou rapidamente. Ao visitar uns amigos em San Diego há 2 meses, ele é procurador da justiça e nos conhecemos numa noite em que saí com meus amigos para dançar. Bom, nós nos demos bem de imediato. Havia tanta coisa para falar, creio até que tenha falado mais que ele. Mas ele parecia gostar. E era simplesmente maravilhoso estar com um homem que se interessava
por coisas importantes para mim também. Ela franziu o senho. Ele me pareceu realmente atraente. Perguntava-me se era casada. Abre parênteses. Sou divorciada há 2 anos. Fecha parênteses. Se morava sozinha, esse tipo de coisa. Pude até calcular a ansiedade de Gil ao papear alegremente com Randy naquela primeira noite, e a ansiedade com quem o recebeu uma semana mais tarde, quando esticou em alguns quilômetros sua viagem a Los Angeles para visitá-la. Quando jantavam, Gil o convidou para dormir em seu apartamento. Dessa forma, ele poderia adiar para o dia seguinte a longa viagem de volta. Randy aceitou o convite e o caso entre eles começou naquela noite. Foi maravilhoso. Ele deixou que eu cozinhasse para ele e gostou de ser tratado assim. Naquela manhã, passei a ferro sua camisa antes que se vestisse. Eu adoro tomar conta de um homem. Nós combinávamos perfeitamente. Ela sorriu com saudade. Ao continuar a história, estava claro que Gil ficara quase que de imediato completamente obcecada por Randy. O telefone tocava quando ele chegou ao seu apartamento em San Diego. Gil disse-lhe que se preocupara com ele devido à sua longa viagem e que estava aliviada por saber que já estava em casa a salvo. Ao achar que ele ficara um pouco confuso por causa do telefonema, desculpou-se por estar incomodando e desligou. Mais um desconforto crescente surgiu dentro dela, alimentado pela consciência de que, mais uma vez, preocupara-se muito mais com Randy do que ele com ela. Certa vez, Randy disse que não o pressionasse, senão desapareceria. Fiquei muito assustada. Tudo dependia de mim. Tinha que amá-lo e deixá-lo em paz ao mesmo tempo. Como isso era possível para mim? Fiquei cada vez mais assustada. Quanto mais me apavorava, mais o perseguia. Em pouco tempo, Gil telefonava quase todas as noites. O acordo que fizeram foi o de fazer revezamento, mas quando era a vez de Randy telefonar, ficava tarde e a inquietude de Gil era demais para ser suportada. De qualquer forma, dormir estava fora de cogitação, então telefonava para ele. As conversas eram vagas e prolixas. Ele dizia que se esquecera e eu falava: como pode esquecer? Afinal, eu nunca me esqueci. Então começávamos a falar dos porquês e parecia que ele tinha medo de se aproximar de mim e eu queria ajudá-lo a superar esse medo. Ele vivia dizendo que não sabia o que queria na vida e eu queria ajudá-lo a perceber quais eram os seus problemas. Assim, Gil afastou-se um pouco, na tentativa de fazer com que ele ficasse mais perto emocionalmente. Ela não aceitava o fato de ele não a querer. Já chegara à conclusão de que ele precisava dela. Pela segunda vez, Gil foi a San Diego para passar o final de semana
junto dele. Naquela visita, ficaram juntos todo o domingo, mas ele a ignorou, assistindo à televisão e bebendo cerveja. Foi um dos piores dias para Gil. Ele bebia demais? Perguntei a ela, que me olhou surpresa. Não, não exatamente. Na verdade, eu não sei. Nunca pensei nisso. Claro, ele estava bebendo quando nos conhecemos, mas é natural. Afinal, estávamos num bar. Às vezes, quando falávamos por telefone, ouvia tilintando num copo. E eu o censurava por estar bebendo sozinho. Na verdade, sempre que estávamos juntos, ele estava bebendo alguma coisa, mas supus que gostava de beber. É normal, não é? Parou por um instante pensativa. Sabe, às vezes ele falava de forma estranha ao telefone, principalmente para um procurador. Era vago, impreciso, distraído, incoerente, mas nunca pensei que fosse consequência da bebida. Não sei como justificava sua atitude para mim mesma. Simplesmente não pensava no assunto. Percebi tristeza em seus olhos. Talvez realmente ele bebesse demais, mas devia ser pelo fato de eu o entediar. Acho que eu não era interessante o suficiente e ele não queria ficar comigo. Prosseguiu ansiosa. Meu marido nunca desejou estar perto de mim. Era óbvio. Seus olhos encheram-se de lágrimas e sentiu o coração apertado. Nem meu pai. O que há comigo porque todos agem assim? O que estou fazendo de errado? No instante em que Gil conscientizou-se de um problema entre ela e uma pessoa que lhe importava, dispôs-se não apenas a resolvê-lo, mas também a responsabilizar-se por tê-lo criado. Se Wendy, seu marido e seu pai não puderam amá-la, algo fora feito de errado ou não fora feito. As atitudes de Gil, seus sentimentos, experiências e comportamentos eram típicos de uma mulher para quem amar significa sofrer. Ela apresentava muitas das características comuns a mulheres que amam demais. Não obstante os detalhes específicos das histórias e dos problemas. Apesar do fato de terem vivido um árduo relacionamento com o homem ou do envolvimento numa série de parcerias infelizes com vários homens. Essas mulheres apresentam o mesmo perfil. Amar demasiado não significa amar muitos homens, ou apaixonar-se com muita frequência, ou ao mesmo ter um grande amor genuíno por alguém. Significa, na realidade, ficar obcecada por um homem e chamar isso de amor, permitindo que tal sentimento controle suas emoções e boa parte do seu comportamento, mesmo percebendo que exerce influência negativa sobre sua saúde e bem-estar, e ainda assim achando-se incapaz de opor-se a ele. Significa medir a intensidade do seu amor pela quantidade de sofrimento. Ao ler este livro, você poderá identificar-se com Gil ou com outras mulheres cujas histórias chegou a ouvir ou ler e questionar se você também é uma mulher que ama demais. Embora seus problemas com homens sejam similares aos delas,
Talvez você tenha dificuldade em associar sua situação aos rótulos que se aplicam a algumas experiências dessas mulheres. Todos temos reações emocionais adversas a palavras como alcoolismo, incesto, violência e vício, e às vezes não conseguimos olhar para nossas próprias vidas de forma realista, porque tememos que esses rótulos se apliquem a nós ou a pessoas que amamos. Infelizmente, negar esses termos quando eles são cabíveis frequentemente impede-nos de conseguir a ajuda adequada. Por outro lado, esses rótulos tão temidos podem não se aplicar à sua vida. Sua infância pode ter envolvido problemas de natureza mais sutil. Talvez seu pai, muito embora desse segurança financeira à família, detestasse as mulheres e não confiasse nelas. Essa incapacidade dele de amar talvez não tenha impedido você de se amar. Ou a atitude de sua mãe com relação a você, tendo sido de ciúmes ou de competitividade. Ainda que elogiasse você em público, de forma que você precisava se sair bem para ter sua aprovação, temendo, no entanto, a hostilidade que o seu sucesso provocaria nela. É impossível, em apenas um livro, abordar os inúmeros tipos de famílias doentias. Seriam necessários vários volumes de naturezas diversas entre si. Entretanto, é importante entender que o que todas as famílias doentias têm em comum é a incapacidade de discutir problemas enraizados. Há problemas que são discutidos exaustivamente, na maioria dos casos, e eles ocultam frequentemente os segredos subjacentes que formam a família desajustada. É o grau de discrição de segredo, a incapacidade de discutir problemas e não a seriedade dos mesmos, que define tanto o grau de desajuste da família quanto a gravidade dos danos causados aos seus integrantes. Família desajustada é aquela em que os membros têm funções inflexíveis e a comunicação é seriamente restrita a argumentos cabíveis a essas funções. As pessoas não são livres para expressar uma série de experiências, vontades, desejos e sentimentos. Tem que limitar-se a desempenhar seu papel que se adapta aos papéis dos outros membros da família. Funções existem em todas as famílias, mas conforme as situações mudam, os membros devem mudar e adaptar-se para que a família continue saudável. Dessa forma, o tipo de maternidade adequado a uma criança de 1 ano será completamente inadequado a uma criança de 13, e a função da mãe deve-se alterar-se para adaptar-se à realidade. Em famílias desajustadas, os aspectos mais importantes da realidade são negados e as funções permanecem inflexíveis.
Quando ninguém pode discutir o que afeta individualmente cada membro da família, como também a família como um todo, na verdade. Quando a discussão é proibida implicitamente, abre parênteses, muda-se de assunto, fecha parênteses. Ou explicitamente, abre aspas, abre parênteses, não falamos sobre essas coisas, fecha aspas, fecha parênteses. Aprendemos a não acreditar em nossas próprias percepções e sentimentos. Quando a família nega a realidade, começamos a negá-la também, e isso prejudica seriamente o desenvolvimento dos instrumentos básicos para a vida e para o relacionamento com pessoas e situações. É o prejuízo que se vê em mulheres que amam demais. Tornamo-nos incapazes de discernir se algo ou alguém é bom para nós ou não. Situações e pessoas que outros evitariam naturalmente por serem perigosas, desconfortáveis ou perniciosas não são repelidas por nós, pois não as podemos avaliar realisticamente ou de forma autoprotetora. Não confiamos em nossos sentimentos, não os usamos para dirigir nossa vida. Ao contrário, somos, na verdade, atraídos para perigos, intrigas, dramas e desafios de que se esquivariam outras pessoas com experiências mais saudáveis e equilibradas. E através dessa atração nos machucamos ainda mais, pois muito do que nos atrai é réplica do que vivemos ao crescermos. Ferimos-nos outra vez. Ninguém se transforma em uma mulher que ama demais por acaso. Crescer como mulher nessa sociedade e em tal família pode gerar alguns padrões previsíveis. As seguintes características são típicas de mulheres que amam demais, mulheres como Gil e talvez como você. 1. Você vem de um lar desajustado em que suas necessidades emocionais não foram satisfeitas. 2. Como não recebeu um mínimo de atenção, você tenta suprir essa necessidade insatisfeita através de outra pessoa, tornando-se superatenciosa, principalmente com homens aparentemente carentes. 3. Como não pode transformar seus pais nas pessoas atenciosas, amáveis e afetuosas de que precisava, você reage fortemente ao tipo de homem familiar mais inacessível, o qual você tenta, mais uma vez, transformar através do seu amor. 4. Com medo de ser abandonada, você faz qualquer coisa para impedir o fim do relacionamento. 5. Quase nada é problema. Toma muito tempo ou mesmo custa demais se for para ajudar o homem com quem está envolvida. 6. Habituada à falta de amor em relacionamentos pessoais, você está disposta a ter paciência, esperança, tentando agradar cada vez mais. 7. Você está disposta a arcar com mais de 50%
das responsabilidades, da culpa e das falhas em qualquer relacionamento. Oitavo, sua autoestima está criticamente baixo e no fundo você não acredita que mereça ser feliz. Ao contrário, acredita que deve conquistar o direito de desfrutar da vida. Nono, como experimentou pouca segurança na infância, você tem uma necessidade desesperadora de controlar seus homens e seus relacionamentos. Você mascara seus esforços para controlar pessoas e situações, mostrando-se prestativa. Décimo, você está mais em contato com o sonho de como o relacionamento poderia ser que com a realidade da situação. 11º, você é uma pessoa dependente de homens e de sofrimento espiritual. 12º, você tende psicologicamente e, com frequência, bioquimicamente a se tornar dependente de drogas ou certos tipos de alimentos, principalmente doces. 13º, ao ser atraída por pessoas com problemas que precisam de solução ou ao se envolver em situações caóticas, incertas e dolorosas emocionalmente, você evita concentrar a responsabilidade em si própria. 14º, você tende a ter momentos de depressão e tenta preveni-los através da agitação criada por um relacionamento instável. 15º, você não tem atração por homens gentis, estáveis, seguros e que são interessados em você. Acha que esses homens agradáveis são enfadonhos. Gil apresentava quase todas as características, em maior ou menor escala. Foi muito mais por incorporar tantas das atribuições acima que qualquer outra coisa que me disseram a respeito dele, que suspeitei que Randy tivesse problemas relacionados à bebida. Mulheres com esse tipo de quadro emocional sentem persistentemente atração por homens não acessíveis emocionalmente por um motivo ou por outro. Ser dependente é uma forma de ser não acessível emocionalmente.